Olá, amigos da Atual TV, Canal 10. Hoje tenho a honra da presença do Dr. Vitório Alves da Silva Júnior, promotor de justiça da comarca de Pato Branco e professor de Direito Penal da nossa instituição, FADEP. Aguarde só um minutinho que já retornamos. Balbinote Automatizações oferece qualidade para você que procura o melhor em equipamentos analógicos e digitais, para lazer e segurança. Linha moderna de televisores LCD e LED Full HD, home theaters nacionais importados, telões e projetores. Representante regional da Sky HD TV, com qualidade de som e imagem 100% digital. Câmeras de vigilância e portões eletrônicos com instalação e assistência técnica. Balbinote Automatizações. Você precisa, você merece. A Fix Telecom trabalha com o que há de mais moderno em telefonia. Centrais telefônicas, PABX, aparelhos telefônicos, roteadores sem fio, acessórios para informática e agora com segurança eletrônica, câmeras de monitoramento. Fix Telecom, Rua Tamoio 680, Centro de Pato Branco. Fone 3224-1400, antigo prédio da Telepar. Churrascaria Gaúcha. Ambiente agradável para um bom almoço. Atendimento de segunda a domingo. Buffet livre com muitas opções. Saladas, massas e carnes. Todos os dias, espeto corrido com o mais autêntico churrasco gaúcho. Somente com carnes selecionadas. Também marmitex e carnes assadas para levar para casa. À noite, atendemos festas e eventos. Um ótimo atendimento para você, seus amigos e seus familiares. Churrascaria Gaúcha, na Rua Paraná 368, com estacionamento próprio. Fone 3224-8457. É dos equipados que elas gostam mais. Galeazzi Auto Center, tudo que o seu carro precisa e você merece. Galeazzi Auto Center, equipando suas conquistas. Essa mesma Galeazzi para deixar o que já é bom ainda melhor. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, terceiro andar, em frente à Prefeitura Municipal. O novo Posto Guarani está esperando por você de Pato Branco e região. Além do abastecimento com a qualidade dos combustíveis Ipiranga, o Posto Guarani possui uma nova estrutura para lavagem, troca de óleo e uma ampla loja de conveniências. Os clientes do Posto Guarani contam agora com um espaço especialmente dedicado para quem gosta de um bom café expresso, cappuccino especial ou cappuccino gelado e para saborear outras delícias como panquecas, tapiocas e wafers. Você não pode deixar de conhecer a cafeteria do Posto Guarani no seu horário de funcionamento, de terça a sexta-feira, das 3 horas da tarde até as 9 da noite e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Posto Guarani, o único da Guarani. Telefone 3224-2948, no centro de Pato Branco. Madesul, madeiras e materiais de construção. Uma grande loja trabalhando com as melhores marcas do mercado. Confira nossas promoções. Tinta óleo branca Subnil, lata 3,6 litros a R$ 39,90. Tubo PVC 100 mm, Crona 27,90 barra. Cal hidratado 20 kg, 6,29 a saca. Argamassa AC1 20 kg, 5,90 a saca. Forro de pinos 6,30 o metro, grátis meia cana. Madesul tem grande variedade em madeiras para todas as finalidades. Materiais de construção do início ao fim de sua obra. Crediário facilitado e ótimas condições de pagamento. Visite a Madesul, comércio de madeiras e materiais de construção. Avenida Tupi 5405. Fone 3223-3582. Doutor Vitório, como é que está o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, doutor Fábio. Graças a Deus, está tudo bem. A gente tem trabalhado bastante na vida acadêmica, atividade profissional, mas sempre com pensamento positivo, né, e tocando bola para frente. Que bom, doutor. Doutor, o senhor como promotor de justiça aqui de Pato Branco, da nossa comarca, eu gostaria que o senhor, antes de explicar para nós como é que é o funcionamento do Ministério Público Estadual, como é que são as suas funções lá como professor da nossa estimada FADEP aqui em Pato Branco. Eu sei que o senhor é professor de direito penal, criminologia e outras. Processo penal. Processo penal. Veja, eu estou lecionando na FADEP, está indo para o 4º ano já, né? Então eu leciono as disciplinas de direito penal, para geral, criminologia, processo penal, lecionei prática também, mas em razão da dificuldade, até de correção de peça, acabei deixando a prática. Então estou lecionando atualmente criminologia penal e processo penal. A faculdade já foi reconhecida, né? Já tem uma turma que se formou ano passado, e de modos que a faculdade vai bem, graças a Deus estamos trabalhando sério nesse sentido. Que bom. Doutor, me diga agora em relação ao Ministério Público Estadual, e nós temos também o federal, e que abrange o nosso município aqui. A gente tem visto no dia a dia uma confusão, né, em relação ao entendimento do que seria o Ministério Público, o que seria uma promotoria, uma procuradoria. Explique para os nossos telespectadores o conceito de cada um aí. Bom, o Ministério Público, ele exerce, na verdade, atualmente, uma das parcelas da soberania do Estado, né? Então, esse Poder Legislativo, Executivo, Poder Judiciário, e o Ministério Público como uma fatia, né, dessa parcela da soberania. É uma instituição permanente, né, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, de interesses individuais e disponíveis. Eu diria que o promotor de justiça é o advogado da sociedade, né? O promotor de justiça recebe as pessoas, registra reclamações, abre procedimento investigatório, é o titular da ação penal, o Ministério Público oferece denúncia criminal, o promotor de justiça faz júri, né, quando é o caso. Essa, em linhas gerais, de uma forma ampla, assim, a atuação do Ministério Público. Depois vou falar um pouquinho como é que é a minha especificamente. Então, ele atua nessa parte do Estado, né? O procurador do Estado é concursado também, né, igual o promotor de justiça, só que ele busca defender os interesses patrimoniais do Estado. Patrimoniais, enquanto que a promotoria, o Ministério Público, seria as questões de atos civis. Atos civis, né, de interesse coletivo, de interesse difuso, né, certo, de interesse da sociedade em geral. Então, eu diria que o procurador de Estado é o advogado do Estado, né, do Estado, interesse privado do Estado. E o Ministério Público é o advogado da sociedade. O procurador da República, né, tem a mesma função do promotor de justiça, só que atua nos interesses da sociedade voltados a questões de ordem federal, né? Questões indígenas, questões nas quais a União tem interesse, né? Então, a Constituição Federal delimita as questões nas quais a União tem interesse. E daí, nessas questões é que vai atuar os procuradores da República. Eu diria para você que a atuação do promotor de justiça é residual, né? Então, aquelas situações que a Constituição delimita como do promotor da República, as demais são do promotor de justiça. Certo. A nossa carreira é concurso de provas e títulos, né? Então, tem a comarca inicial, depois vai para a comarca intermediária. Pato Branco é chamada intermediária. Passou-se agora, né? Foi aprovado, possivelmente vai chegar à final. Existem comarcas de instância final e depois você chega ao final da carreira, que é a Procuradoria de Justiça. Então, procurador de justiça é o promotor no final de carreira. Seria como se fosse um desembargador, então, isso, em relação ao Poder Judiciário, né? Seria o ápice, né, da nossa carreira. Você chega a promotor de instância final, procurador de justiça, né, e o chefe da nossa instituição é o Procurador-Geral de Justiça, né? Ele é nomeado pelo governador do Estado após a apresentação da lista tríplice, né, que a classe elege. E então, dentro da lista tríplice, o procurador tem plena autonomia para escolher entre os 3 mais votados. Então, Procurador-Geral de Justiça. O Procurador da República é aquele que é o promotor de justiça na esfera federal. Inclusive, doutor, nós temos o Ministério Público Federal que, quando ataca aquelas questões
que envolve IAP, IBAMA, questões INCRA, seria a mesma coisa em primeira instância, então seria depois então Procuradoria da República e Procuradoria da União? Exatamente, então a Procuradoria da República, né, diz respeito às questões de ordem federal. Então o promotor de justiça é a mesma atividade do Procurador da República, né, e o chefe do Procurador da República é o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, né? Certo. Que é o Dr. Roberto Gurgel atualmente. Que bom. É importante a gente saber isso, né, doutor? Até porque há uma confusão, inclusive, no meio jurídico em relação a essas questões que envolvem também a questão dos magistrados, que é a magistratura. Então nós teríamos os juízes de primeira instância, de segunda instância, que seriam os desembargadores, né? Isso. E terceira instância, daí no caso. Daí temos a STJ e STF. Né? Então, o promotor de justiça, ao final da carreira, chega a procurador de justiça, pode chegar até, né, a ministro do STJ, né, pelo 5º Constitucional. Então, a Constituição delimita lá que das 5 vagas existentes para cargo do STJ, 1/5 delas destina-se ao Ministério Público e ao AB, alternativamente. Certo. Então, 4 juízes de carreira, um promotor, né? Sim. E o outro advogado, alternativamente, né? Certo. Sempre nessa Doutor, linha. então analisando todo esse prisma das competências de cada instituição, das 3 balanças, a gente sabe muito bem que o Ministério Público brasileiro está cada vez mais autônomo. E agora, um dos questionamentos que a gente tem visto na imprensa é em relação ao poder investigatório dos promotores, dos procuradores, do Ministério Público. Como é que o senhor vê esta questão? Eu acho que é uma questão essencial, né? Já que o promotor de justiça, o procurador da República são advogados da sociedade, é o mecanismo, né, que a sociedade civil encontra para se defender, para mostrar uma seriedade na administração da coisa pública. Certo. Ora, a partir do momento em que o Estado Democrático de Direito trouxe a prerrogativa da própria sociedade delimitar, né, como vai gerir a coisa pública, nada mais correto do que ter um órgão responsável para ser o representante da sociedade. Certo. E nesse sentido, a Constituição delimita lá o poder investigatório do Ministério Público e do Procurador da República, né, através de uma portaria. Então a pessoa comunica o fato, o Ministério Público investiga se tem procedência, instaura a portaria, dá já o objeto da portaria para que não haja abuso na investigação. Né? E dentro dessa portaria, que dá o alcance da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Ministério Público também, o promotor de justiça e o procurador público tem todos os poderes para requisitar documentos, né, de instituições públicas, que é o que tem acontecido geralmente, né? Sim, e tem possibilitado aí desmantelamento de quadrilhas, desmantelamento até de crimes organizados aí de uma monta tão grande, né, que a épocas militares nós não víamos isso, né? Mas aí entra a questão da lei de imprensa e da democracia, né, doutor? Essa questão de você ter a liberdade de pensamento e de expressão. Como é que o senhor vê também, que a gente tem visto por parte da imprensa em determinados momentos, principalmente na área política, uma grande queixa, um grande questionamento pelos atos do Ministério Público? Veja, a liberdade de imprensa é essencial, né? Até uma das grandes preocupações quando a presidente Dilma se candidatou, né? Era no sentido de que, puxa, na época da ditadura militar, ela era revolucionária. Será que ela vai permitir a liberdade de imprensa? Felizmente, ela está dando a máxima, né? Liberdade para que a imprensa possa atuar livremente. Eu acho que compensa o risco, né? O promotor de justiça que ele venha a exorbitar no seu trabalho de investigação, ele vai ser punido. Tem o procedimento da lei orgânica, a possibilidade, inclusive, de entrar com uma ação de responsabilidade civil contra o agente, né, desde que demonstrada dolo ou má-fé. Então, em função do interesse público maior, é razoável, né, ainda que haja queixa de alguns, né, dá toda essa gama de atribuições e poderes para que o Ministério Público continue investigando, né? Para que continue fazendo o seu papel e para que a sociedade possa se sentir mais confortável, né? Para sentir que tem alguém que possa recorrer e que possa dar uma resposta àquelas ansiedades, aquelas angústias, né? Para o desmando que a gente tem visto aí no cunho político. Certo, mas aí, doutor, a gente tem percebido essas CPIs, CPMIs,
esses trabalhos de investigação que estão sendo feitos pelo próprio Poder Legislativo. Como é que o senhor, como promotor de justiça, tem sentido esse apoiamento da esfera legislativa nessas questões de investigação? Veja, há uma certa resistência, né? Porque eles têm prerrogativa de foro, né? Para proteger o cargo deles, até porque muitas vezes as denúncias são infundadas. Muitas vezes a denúncia é por decorrência de uma oposição, né, que quer tomar um nicho do poder, então há uma certa proteção para verificar se realmente guarda uma certa procedência. Mas o que a gente constata é que, felizmente, existem homens sérios ali, né, no Poder Legislativo, que quando verifica que realmente há um elemento, né, de uma seriedade mais grave, as peças têm sido encaminhadas para o Ministério Público. No caso, na esfera ali, mais é o Procurador da República, né, que atua. E por isso têm sido movidas ações civis públicas, né, para afastamento no cargo, esse tipo de coisa. E a parceria com a Polícia Federal nessas questões também, doutor? A gente tem visto na imprensa também um papel muito importante da Polícia Federal no desenvolvimento dos trabalhos de investigação. E o Ministério Público nesse sentido? Com certeza. Tem que haver uma parceria, né? Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Poder Judiciário. Sim, Poder Judiciário. Tem que trabalhar irmanado com o objetivo comum, né? De tentar fazer justiça, de tentar dar uma certa satisfação àquilo que vem acontecendo. Então, mesmo aqui em Pato Branco, a gente tem um trabalho muito bonito aqui, eu com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né? Há uma harmonia, né, na investigação, quer dizer, não há aquela ideia assim de por exemplo, um setor da Polícia Militar está investigando não passar informações para a Polícia Civil, né? Felizmente isso acabou, né? Então há uma troca de intercâmbio, buscando sempre um trabalho conjunto. E sempre quando tem alguma necessidade emergencial, uma busca e apreensão, né? Uma escuta telefônica, automaticamente já se comunica com a gente e a coisa sai rápida, né? Doutor, então é nessa questão, né, que nós estamos falando sobre a investigação. A gente tem visto também na imprensa nacional os trabalhos do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, do próprio Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Federal. E a gente tem visto aí uns embates entre essas instituições. Como é que o senhor, fazendo parte de uma delas, e eu também como advogado, fazendo parte da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, como é que o senhor vê toda essa questão, essa celeuma toda? Veja, os conselhos vieram uma hora muito boa. Certo. Né? Porque havia uma propagação de forma equivocada, que havia uma caixa preta do Poder Judiciário, uma caixa preta do Ministério Público. Então os conselhos vieram para mostrar que realmente se havia caixa preta, essa caixa preta está aberta, né? A caixa de Pandora está aberta. É claro que sempre há uma briga, né, de entendimentos em razão da democracia e da divergência, debate de ideias. O Ministério Público, o Poder Judiciário, a OAB, são instituições políticas, né? E cada qual tem a sua maneira de expressar o seu pensamento de poder. Nós já tivemos, eu digo nós, o promotor de justiça, já tivemos embates sérios com a Polícia Civil com essa questão da investigação. Né? Felizmente estamos chegando até a decisão do STF num consenso de que a atividade investigatória do Ministério Público não é cumulativa naquelas atividades da Polícia Civil, mas justamente é residual, né, naqueles crimes nos quais a Polícia Civil tem indícios de corrupção, na verdade não pode o próprio corrupto investigar o que está lá dentro, né? Então vem para o Ministério Público e outras questões nas quais a Polícia Civil não tem o alcance de poder de requisição. Né? Então da mesma forma acontece com relação aos conselhos. O Conselho Nacional de Justiça, né, traz prerrogativas gerais nas quais cada órgão, instituição, através da sua lei orgânica do Ministério Público, lei orgânica da magistratura, vai tentar se adequar, né, dentro daquelas normas do Conselho Nacional de Justiça, né, para que haja uma padronização razoável, pelo menos, né? O que eu vejo, doutor, aí é um autopoliciamento. Autopoliciamento. Né? Porque a gente percebe que, infelizmente, algumas vezes, a imprensa tem relatado, né, um mau comportamento de nossos representantes, tanto no meio legislativo, tanto no meio político, executivo e também no judiciário,
envolvendo os 3 setores, tanto dentro da ordem dos advogados, do Ministério Público e da magistratura. Então, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, representado pela ministra Eliana Calmon, ela está fazendo um grande papel, né? Certeza, em favor da democracia e da justiça, né? Com certeza, um trabalho muito bom, né? Está demonstrando, está enfrentando resistências, né? Mas eu acho que a sociedade está ao lado dela, né? Sim. O apoio maciço está em favor dela. Nós temos visto aí que é uma forma até do Estado demonstrar eficiência no seu trabalho. Justamente. Né? Através dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, o princípio da eficiência está sendo concretizado através do Conselho Nacional. Né? Então, eu vejo isso com bons olhos. Só para esclarecer, até para informação, que as pessoas às vezes confundem o promotor de justiça como parte do Poder Judiciário. Sim, isso é importante. Então, deixar bem claro, o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário são os poderes do Estado. O Ministério Público não é um poder do Estado, né? E não pertence ao Poder Judiciário. Ele exerce uma parcela da soberania do Estado, né? Mas não chega a ser o 4º poder. Né? Ele tem uma parcela de soberania com atribuições delimitadas constitucionalmente, né? Mas não chega a ser o 4º poder. Até porque ele representa os interesses da sociedade, ele fiscaliza os atos da sociedade. Né? Exatamente. Então, o surgimento do Ministério Público foi com essa necessidade, né? De representar os interesses da sociedade e até para manter a imparcialidade do juiz, né? Que em épocas remotas, quem fazia o trabalho de investigação e depois de condenação era o próprio Poder Judiciário. Né? Daí, em razão da necessidade de você dar uma seriedade ao Estado, né? Um poder que faz a acusação e outro poder imparcial. É o princípio da imparcialidade e da prestação jurisdicional administrativa. Né? Doutor, agora saindo um pouco desse mérito que envolve competências e funções, entrando na questão penal, criminal. A gente tem visto na sociedade aí os crimes sendo praticados por menores. E a sociedade tem questionado a questão da menoridade penal. Como é que o senhor tem visto essa questão? Veja, primeiro ponto, independentemente de você tentar baixar a menoridade penal, nós temos que pensar onde é que nós vamos colocar os adolescentes. Nós temos um sistema carcerário completamente inchado. Né? Mesmo aqueles maiores, 8 anos, nós não temos lugar para atendê-los. Né? E caótico, né? Com dignidade. Né? E só para o senhor ter uma ideia, eu estou aqui em Pato Branco há 15 anos. Quando eu vim para cá, a média de presos na delegacia era 60 presos. Eu vim em 97. Agora a média de presos é 140, 160. Nossa, aumentou a criminalidade. Aumentou a criminalidade, né? Aumentou a população. Eu fico pensando, e os adolescentes? Onde é que a gente vai colocar? Vai colocar junto com os outros maiores? Porque daí eles vão praticar crimes igualmente, né? Reconhecidos, penalizados. Vai ser mais gente para ser colocado ali? Até que ponto a corrupção deles, né? Como pessoas em potencial desenvolvimento intelectual, não vai ser pior ainda? Sim. Então, eu vejo assim, doutor Fábio, antes de tentar pensar nessa questão da menoridade, vamos ter que pensar numa política pública para tentar resolver, né, o problema educacional, o problema desses adolescentes infratores, dessa faixa inferior a 18 anos. Vamos colocar eles aonde? Então, vamos colocar, né, construir estabelecimentos adequados, né, para as suas inserções, mas aí a gente pensa, mas se nem dos maiores a gente tem esses estabelecimentos? Sim. Né? Por um lado eu vejo, puxa, mas esses adolescentes, eles já sabem o que estão fazendo, né? As pessoas estão cada vez mais sensíveis à cultura, à responsabilização. Só que a gente vê assim que há uma baixa autoestima, né, desses adolescentes que começam cedo na vida infracional. Muitas vezes são estimulados pela pobreza da família, até pela ingestão de drogas, enfim. Então, enquanto não pensar numa política pública, né, de prevenção primária nessa questão do tratamento do adolescente, não há que se falar em aumento, né, da menoridade penal. Porque aí nós vamos transferir o problema, não vai resolver. Não vai resolver. Doutor, então o senhor acabou de dizer que houve um aumento da criminalidade em Pato Branco. Houve um aumento. Mas seria essa criminalidade aqui em Pato Branco ou na região? Porque a comarca nossa atinge vários municípios. E eu te pergunto mais, quando ocorrem os crimes, esses infratores, no caso, criminosos, eles acabam vindo para Pato Branco aqui na casa de detenção que nós temos aqui?
Veja, o que a gente verifica, assim, até pela desigualdade social, aumento da população, né? O aumento da criminalidade ocorre de uma forma geral, né? No país inteiro. Quando eu comecei a trabalhar em Pato Branco, a gente via muito crime de furto. Crime de furto? Furto, assim, a base da denúncia criminal era furto. Insignificante. Droga, tráfico era uma envergadura menor. Roubo era muito raro. Sim. Homicídio tinha, mas não numa proporção como tem hoje. Então hoje a gente verifica lá uma quantidade muito grande, né, de crimes de roubo, tem acontecido bastante. A gente verifica tráfico de drogas em quantidade maciça. Maciça, né? A gente verifica assim que houve uma explosão, principalmente em razão da difusão do crack. Então uma coisa fomenta a outra, né? Porque o viciado vai tentar manter o seu vício, né? E vai tentar buscar dinheiro de alguma forma. Além de que o viciado em crack, ele é mais violento. Então, por essa razão, o uso do crack fomenta até crimes com mais agressão à pessoa humana. Né? Certo. Então, a gente verifica, assim, que precisa fazer um trabalho, né? Um trabalho maciço, através de políticas públicas, no sentido do tratamento dessas pessoas. Do tratamento, né? Fazer um trabalho humanizatório com relação ao tratamento dessas pessoas condenadas e naquelas viciadas, né? Um grande caminho é a descriminalização do usuário, né? Isso foi uma boa medida despenalizadora, numa hora boa, né? Em que se busca uma humanização com relação a essas pessoas que na verdade são vítimas. São vítimas. São vítimas. Só que, assim como eu falei, o Estado tem que investir em um sistema carcerário e tem que investir também, né, nessas casas, custódia, tratamento. Sim. Estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Hoube Móveis, tudo sob medida. Móveis residenciais e comerciais com alto padrão de acabamento. As novas tendências do mercado em cozinhas funcionais, modernas e práticas. Quartos com melhor aproveitamento de espaço, salas e home theater, banheiros e escritórios. Aproveite melhor os espaços de sua residência com móveis na medida certa para cada ambiente. Consulte a Hoube Móveis, 3223-4442. www.houbemóveis.com.br. Parzianello Acabamentos, uma grande loja com o que há de melhor para o conforto de sua casa. A maior variedade da região em azulejos, pisos cerâmicos e porcelanatos. Trabalhamos com marcas conceituadas no mercado. Linha especial de pastilhas nacionais e importadas para dar o toque final no acabamento de sua obra. Imagine o ambiente e a Parzianello Acabamentos vai ajudar você a idealizar o seu sonho. Para banheiros, louças, banheiras de hidromassagem e metais, Docol, Meber e Lorenzetti. A Parzianello Acabamentos trabalha também com materiais elétricos, lustres, luminárias, interruptores e lâmpadas. E para finalizar a sua obra, dispomos de tintas Sherwin-Williams, com a moderna máquina onde você escolhe a cor na hora. Nosso crediário é facilitado. Tudo em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Venha para Parzianello Acabamentos. Estamos esperando a sua visita. Nossa loja tem tradição e qualidade em Pato Branco. Rua Guarani, esquina com Oswaldo Aranha. Fone 3225-3083. A Brantur é especializada em turismo e fretamentos. Ônibus Double Deck, equipados com 2 ambientes. Muito conforto com as poltronas Leito Soft. Ampla sala de jogos. Som ambiente e individual. Monitores de TV. Vista panorâmica. Ônibus totalmente climatizado com alta tecnologia. Sua viagem com mais tranquilidade, segurança e conforto. Excursões, passeios, turismo e fretamentos é com a Brantur. Faça seu orçamento 3220-7500 www.brantur.com.br. Brantur, sua melhor viagem.
Marvil Comunicação Visual, mais de 20 anos no mercado, investindo constantemente em novas tecnologias para melhor atender seus clientes. Nova máquina Iron, fazendo impressões digitais com até 3,20 metros sem emendas. Exclusividade Marvil, plotter de recorte a laser, proporcionando maior precisão no corte de acrílico e MDF. Com experiência, novas tecnologias e profissionais qualificados, a Marvil realiza trabalhos com qualidade e durabilidade. Fachadas comerciais, banners, personalização de frotas e veículos, placas de identificações, troféus em acrílico, luminosos e tudo que você imaginar em impressão digital. Marvil Comunicação Visual, imprimindo qualidade. Na Rua Paraná 569, telefone 3224-2432 ou acesse www.marvilcv.com.br. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Sinuelo Autopeças, uma loja completíssima, onde o amigo cliente compra tudo em 12 vezes. Além de toda a linha para automóveis nacionais, a Sinuelo Autopeças dispõe de ampla linha em peças para veículos importados, como disco de freios, baterias Moura, bombas d'água e filtros. E também linha de suspensão. Faça seu orçamento com a Sinuelo Autopeças. Aqui você tem preço bom, prazo diferenciado e um excelente atendimento. Disque Peças 3225-8080. Com a Sinuelo, você vai mais longe. Avenida Tupi, Centro. Bem, estamos de volta com o doutor Vitório Alves da Silva Júnior, que é promotor de justiça aqui em Pato Branco. Doutor, falamos bastante sobre descriminalização das drogas, questões do aumento da criminalidade em Pato Branco, da nossa região, questões que envolvem violência feminina. Eu gostaria de saber do senhor como é que está a questão do sistema penitenciário na nossa região. A gente sabe que temos uma casa de custódia aqui em Pato Branco, e temos a penitenciária, não sei se chamaria uma penitenciária, aquela em Francisco Beltrão. Como é que está esta situação e sabendo-se que está existindo um aumento na criminalidade e muitos jovens, muitas pessoas estão sendo detidas e presas aí? Perfeito, Fábio. Pois é, a Casa de Beltrão, na verdade, ela já está em defasagem. Defasagem? Defasagem. A capacidade é para um pouco mais de 700 presos, né? Já está com a capacidade acima do limite. Acima do limite? E tem muitos presos que necessitariam ser removidos para lá, recambiados para lá, em razão da falta de vagas, acabam ficando num período maior aqui, né? Junto aqui à cadeia pública municipal. Por isso que eu digo... Cadeia pública municipal, não é casa de detenção, não nem é casa de detenção. Eles às vezes acabam, sendo interessantes, às vezes para eles, às vezes, né? Porque fica perto do contato da família, então não há muita reclamação em torno disso. Mas está em defasagem, o governo do estado teria que construir mais presídios, né? Beltrão está saturado, Cascavel também está saturado, então nós temos grande dificuldade, né, em proceder a colocação dessas pessoas, né, em um sistema prisional. Por isso que eu digo, precisa um investimento maior. Não é você aumentando as penas, né, como a gente tem visto no novo projeto do Código Penal, a ideia é aumentar penas, tá, mas eu volto à questão, onde é que a gente vai colocar essas pessoas? Sim. Sem que haja uma política substancial, né, para resolver o problema. Então eu vejo assim, precisa a sociedade civil se mobilizar, cobrar isso dos gestores públicos, né? Então a gente vê muita propaganda na televisão com relação à criminalidade, pedindo providências, mas eu acho que a propaganda também tinha que ser junto aos órgãos públicos, né? Cobrando para que eles direcionassem verbas, né, da segurança pública para a construção de estabelecimentos adequados. Sabe que em sala de aula eu já comentei sobre isso, doutor, que o sistema penitenciário nosso não é bem visto, não é bem cuidado, porque os presos não têm direito a voto.
Se tivessem direito a voto, doutor, eu acho que os nossos políticos, eles olhariam com maior atenção essa questão. É uma forma até de, pensando politicamente, é uma forma de controlar, né? É uma forma de controle de poder. Realmente essa questão de direito a voto, talvez fosse uma alternativa até para que eles se sentissem mais cobrados, né? Porque a gente vê assim, quando eles vão à televisão e dizem que gastaram tantos milhões na construção de presídios, infelizmente tem uma parte da população que diz, puxa, mas vai gastar tanto dinheiro com quem não merece? Infelizmente tem setores de cidade, né? Mas que não há um pensamento de, puxa, mas se não há uma construção de locais adequados para essas pessoas vão ficar rodeando a sociedade, vão ficar aí subtraindo bens nas nossas casas, vão ficar agredindo as pessoas, praticando crime de uma forma geral, né? Então, infelizmente, os políticos têm medo, né, de fazer uma destinação de verba com essa finalidade e divulgar que assim foi feito, né? Doutor, mas eu vejo uma questão também social. Há uma parcela de culpa da própria sociedade em relação a essas pessoas que estão lá dentro. Porque são as condições, a nossa Constituição Federal lá diz, né? Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, etc, etc, etc. E chega na hora e não acontece isso para uma parcela da população. Vão buscar na criminalidade o seu sustento. Exatamente. Essas pessoas têm muitas dificuldades, inclusive de serem reordenadas à sociedade, né? Muitas vezes acabam sendo discriminadas. Eu vejo assim que teria que ser repensado, né, essa forma do cumprimento da pena. Certo. Eu vejo que em lugares nos quais os presos exercem o seu trabalho dentro do próprio sistema tem funcionado bem, né? E o índice de reincidência à criminalidade é muito pequeno. Certo. Então nós temos aí a penitenciária industrial do Guarapuava, por exemplo. Justamente, eu ia perguntar sobre isso aí. De 99, em que o índice de reincidência, até eu tive a oportunidade de levar os alunos ali há 3 anos atrás, eu quero ver se eu faço isso todo ano agora, né, para eles terem contato, o índice de reincidência da criminalidade ali é de 5% a 7%. Veja só. É muito pequeno, né? Sendo que numa forma convencional, onde não há forma de trabalho, eles acabam tendo um índice de reincidência de 70%, né? É infinitamente superior. Claro que há uma parceria do público-privado, né? Há uma iniciativa privada em conjunto com o trabalho público, mas sem que haja uma perda de controle, né, do poder público na forma da gestão dessa administração. Tanto é que o diretor do sistema é nomeado pelo governo do Estado. Né? E tem vários, um misto, né, de funcionários do Estado e funcionários particulares ali da empresa que gestiona os trabalhos ali dentro, né? Doutor, a questão dos crimes hediondos e da prisão perpétua, que não existe no Brasil, né? E existem projetos e ideias que a gente vê nos noticiários de um aumento das penas, né? Nessas propostas de reforma penal, processo penal que estão ocorrendo aí. E a questão também, doutor, da pena de morte. Como é que o senhor tem visto esse cenário? Será que é viável esse caminho para o nosso país? Não vejo como viabilidade. A questão da prisão perpétua, né? Veja, já é um avanço social, né? Luta histórica, a Constituição reconhece, né? Proíbe a pena de prisão perpétua. Há um princípio, né? Um princípio implícito que impede o retrocesso social, né? Aquela conquista social vinda de anos, não há possibilidade sequer, né, de você cogitar, se eventualmente for levada à discussão, e supondo a pior hipótese que seja aprovado, possivelmente o STF vai bater o martelo e dizer, isso aqui não pode, né? É uma causa pétrea implícita, né, de proibição de retrocesso. A pena de morte, da mesma forma, porque a Constituição Federal protege o direito à vida, à liberdade, à dignidade humana. Então, eu não vejo uma saída legal, técnica, neste momento histórico. Talvez, com o tempo, né, pode ser até que mude,
né? Quando a população já estiver mais acostumada com o exercício da democracia, quando tivermos o direito sendo exercido de fato na defesa de todas as pessoas envolvidas, né? Que a gente vê que muitas vezes o sujeito é condenado sem ter uma defesa adequada. Defesa, né? Uma defesa, exatamente, defesa eficaz. Então existem vários setores, né? Existem várias partes que compõem o sistema que tem que ser aperfeiçoados primeiro, para que depois se comece a falar na questão da pena de morte. Muito embora existam crimes que a gente pense assim, puxa vida, desse jeito não merecia viver, né? Muita gente tem aquele impacto assim face à gravidade do crime, mas a gente fala isso às vezes numa visão assodada, sem uma reflexão. Quando a gente começa a refletir da nossa realidade, a gente vê quem é que consegue um trabalho de defesa jurídica. É a classe econômica mais forte. Então, para quem que vai sobrar a pena de morte? A pena de morte por mais fraco sempre. Exatamente, sempre. Né? Então, uma das várias razões, né, a gente vê esse desequilíbrio, né, das pessoas envolvidas no conflito. Né? Vai sobrar para as pessoas que realmente já são vítimas do próprio sistema, né? Vão acabar sendo... Sempre no lado mais fraco. Sempre no lado mais fraco, né? Tá certo. Doutor, nós estamos encerrando o nosso programa e eu gostaria então que o senhor fizesse suas considerações finais. Perfeito. Eu vejo que o caminho, né, está na educação. O governo tem que investir cada vez mais na educação. Certo. Escola, eu vejo com bons olhos a questão da universidade para todos, né? Certo. Mas a universidade para todos, inclusive para os professores, eu acho que é uma classe que tem que ser valorizada. Eu tenho visto com bons olhos que as escolas, em geral, têm ensinado filosofia, sociologia, coisa que eu não tinha quando eu estudei. Informações que eu agora, né, já formado, eu passo para os alunos, né, que o meu filho está tendo já no curso de formação. Certo. Isso é muito importante. Vejo com bons olhos que há um cuidado maior com essa questão do bullying, né, Sim. que geralmente as crianças têm o potencial de crescimento prejudicado por se sentem discriminadas, né, com baixa autoestima. Por outro lado, eu vejo que alguns setores têm que ser repensados. Eu não vejo, por exemplo, uma preocupação voltada ao civismo. Sim. Eu acho que teria que haver mais civismo de uma forma geral nas escolas. De repente, é trauma da época militar. Sim. Mas eu vejo que na época onde havia um regulamento maior, as crianças aprendiam o hino nacional. Eu lembro que toda sexta-feira se a bandeira para tocar o hino, seja do município, o hino nacional, o hino de estudante. Eu aprendi muito com isso. Sim. As pessoas aprendiam a ter respeito com a coisa pública. Né? Não iam fazer protesto querendo destruir o patrimônio público. Justamente. Então, nesse ponto, eu acho que está havendo um pouco de falha. Eu acho que tinha que haver um pouco mais de acompanhamento e cobrança, né? Uma coisa importante também que eu vejo, que eu não gosto, vejo com maus olhos, é a questão do exagero da interferência do Estado na educação familiar. A lei da palmada. Sim, eu acho um absurdo aquilo. Aí os pais ficam constrangidos, às vezes, não sabem até que ponto, o que pode fazer ou não pode fazer com seus filhos e acabam perdendo as autoridades. Ficam perdidos, não sabem como fazer para educar os filhos. Um absurdo essa lei. Um absurdo, né? É uma coisa desnecessária. Já o Código Penal, que estabelece o abuso na questão de disciplina, né? O crime de maus tratos. Então, são situações assim, né, que a gente vê que o exagero legislativo gera uma sensação de anomia, que é o descrédito, né, que uma lei que não tem eficácia gera descrédito e a pessoa passa a não acreditar mais em nada. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Estado está exagerando. Exagerando, né? Interferindo demais. Caberia orientar os pais como educar os filhos, né? Mas não você disciplinar por lei com uma sanção em caso de descumprimento. Certo. Né? Isso eu acho temerável. Eu acho também, penso que nessa reforma do Código Penal, algumas coisas teriam que ser revistas. Uma constatação minha, por exemplo, da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio, né, por decorrência de uma necessidade de compromisso de pacto internacional, né, que o Brasil se commeteu a dar uma proteção maior à dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa por deficiência, dignidade do idoso, dignidade da mulher, de uma forma geral. Pois bem, endureceu as penas de uma forma tal que
não cabe aquilo que a gente chama de suspensão condicional do processo. Sim. Né? Que é uma medida despenalizadora que, assim, o promotor oferece denúncia, o processo fica suspenso por um período de observação, fim do qual esse período, cumprir as condições, o processo é extinto, né? Certo. A gente vê uma eficácia muito boa nos crimes de médio potencial ofensivo da vara criminal. Eu vejo que, se fosse implantado na Lei Maria da Penha, teria mais resultado. Porque é 880. Ou a vítima, ela quer processar e daí acaba, às vezes, prejudicando um relacionamento que já estava normalizado em razão da lei, que ou absolve ou condena, ou chega em audiência, acabam negando o fato. Sim. E o réu acaba sendo absolvido. Quer dizer, não tem aquele acompanhamento, né? Não tem aquele cuidado para verificar se o sujeito pode ou não, né, ter uma oportunidade na justiça. Então, algumas situações peculiares que eu vejo que nessa reforma deveria ser revista, né, para ter uma eficácia maior, para que a sociedade possa ser mais pacífica, enfim, para que possamos ver, né, uma resposta penal adequada, sem exageros. Tá certo. Doutor, o senhor que vivencia a prática mesmo, tem conhecimento efetivo. Queria agradecer a sua presença, doutor, dizer que nossas portas estamos abertos aqui para o Ministério Público, que precisar da gente, com o maior prazer estaremos aqui. E dizer também que o programa Sem Fronteiras, mais uma vez, encerra seu programa dizendo que o conhecimento, a cultura, a educação, as informações de bem, elas são feitas para aquelas pessoas que querem conhecer e aprender coisas boas nessa vida. Muito obrigado e até semana que vem.